Lidar com o perdão é como lidar com essas ocorrências que eu propus. Eu propus um intervalo pequeno, de 30 dias. E eu percebi que vocês foram bastante resistentes em sentar. Teve alguns ousados que sentaram, notadamente quando eu entrei na cozinha. A cozinha sempre é um espaço que fere os espíritas. Porque é o centro mais vulnerável do espírito, é a cozinha. Porque ele vai superando outros vícios. Mas quando chega na cozinha, é uma situação muito difícil de enfrentamento, saber que levaram todo seu acervo, que sustenta ainda, muitas vezes, uma possibilidade de degustação, de usufruto, muito extraordinária que nós temos no campo do cotidiano. E, na medida que nós fomos avançando, nós fomos nos dando conta de que é muito difícil, em 30 dias, estabelecer um perdão quando perdemos coisas e, sobretudo, quando perdemos um investimento que às vezes é uma vida e às vezes é uma vida associada ao esforço de outras vidas, que está posto como um patrimônio material e como usufruto do espírito reencarnado. E quando chegou no último detalhe, que foi a perda da vida física propriamente dita, a desencarnação, 24 sobreviveram nesse espaço aqui, que devemos ser aqui uns 90, talvez, 100. 24, um índice extraordinário. Eu acho que eu nunca encontrei um índice tão bom em toda a minha vida. Eu não sei se é o frio que o povo ficou de pé, porque há locais que não fica ninguém de pé. Interessante isso, né? Eu acho que eu nunca tive esse índice de quase 1/4. Mas podemos avaliar esse perdonômetro, ele pode estar equivocado também. O perdonômetro, qualquer instrumento de avaliação, ele sofre variações. É que, às vezes, nós não sabemos lidar com ocorrências que não aconteceram conosco. E a gente pensa que é capaz de estabelecer uma relação de profunda postura ética que a gente procura espelhar, mas quando chega na situação propriamente dita, nós nos reconhecemos inviabilizados de poder ter um comportamento adequado àquele que nós idealizávamos para nós. A grande dificuldade em lidar com o perdão é a capacidade de poder articular a nossa amorosidade. O perdão é uma palavra que intrinsecamente define o ato de fazer um caminho inteiro. Perdoar é o ato de doar, doar de uma forma global. Como quem passa uma noite inteira e faz um pernoite, ou um percorrido na cidade, dá uma volta na cidade de uma forma integral. O perdão é uma atitude que envolve uma postura de caminhar, que se estabelece ao longo de um tempo, porque ela precisa se concluir essa atitude dentro de uma proposta que envolve um caminho. A atitude de caminhar, ela define o perdão como um processo. Você tem que inicializar o perdão, fazer uma trajetória do perdão e concluindo o perdão até fechar o perdão e perdoar. Por isso eu dei 30 dias. Porque, dependendo da situação, você precisa de um tempo. Aquele perdão imediato é uma ocorrência que pode se lidar e pode se estabelecer, mas é um perdãozinho que nós chamamos com o nome de desculpa. Desculpa, você pisou no pé do outro e disse desculpa. E alguém desculpa naquele momento, e ali o problema está resolvido. Ele foi um percorrido estabelecido em 15 segundos e que teve o nome de desculpa. No entanto, o perdão habitualmente, ele precisa de um tempo para se concluir, porque ele é proporcional, esse tempo, ao tamanho da demanda que você vai precisar movimentar de amor. Como a atitude é de doação e você precisa doar muito, doar por inteiro,
Se a necessidade é uma necessidade profunda, você precisa profundamente levantar a sua qualidade de sentimento amoroso para conciliar uma postura de harmonia com a vida, fazendo o perdão dentro de um intervalo de tempo. E é importante que fique claro isso, para que a gente saia de duas posições que igualmente são muito reducionistas. Uma, de que eu tenho que perdoar vapt-vupt. E aí eu me colapso, porque eu não consigo, e me frustro. E a outra é de que, ao olhar uma situação que eu não consigo estabelecer o perdão, eu desisto de perdoar. E não entendo que o perdão, mais do que um posto de chegada, é um caminho. Mais do que uma atitude única, é uma sucessão de ações que se estabelecem até que eu cumpra um périplo, até que eu cumpra várias etapas e feche o perdão. Logo, ele embute em si a ideia de processo, de caminhar. Perdão é o ato de caminhar. Veja que é dinâmico. Eu posso mobilizar o perdão numa única atitude, mas é uma situação singela, bem posta, em que eu tenho suficiente autoridade amorosa para responder àquela demanda. Mas, habitualmente, o perdão, ele reivindica um esforço que se coloca num trabalho de caminho no qual eu vou vencendo várias etapas até fechar o perdão e concluir o perdão. Aqui estamos definindo o perdão para que a gente possa lidar com o perdão de uma forma mais profunda. Porque a gente lida com o perdão de uma forma muito usual e superficial. Usualmente e superficialmente, o nosso trato com o perdão, ele é distante da realidade do perdão. Nós dizemos que perdoamos, mas o perdão é da máscara, é da superficialidade. O perdão, ele não é na estrutura da labial. Ele é numa postura cordial, de corda do coração, de cordes, de precórdio, da alma. Ele é uma postura, portanto, mais convencional e de conivência social com status. Mas ele não é uma postura de integridade do ser, da alma, que, não conseguindo fazer o perdão, se fragmenta. Quando nós não conseguimos fazer o perdão, nós nos fragmentamos. E essa fragmentação, ela pode chegar ao absurdo de uma esquizofrenia. O esquizofrênico é alguém que ficou incompetente para perdoar-se e perdoar. E ele faz fragmentações internas, fissuras, que ele fica como se fosse várias personalidades numa só, em conflito. E ora ele é de um jeito, ora ele é de outro, e você não consegue identificar uma identidade. É alguém que está em profunda ruptura interna, porque não soube articular a capacidade da amorosidade para fazer o caminho do perdão.